E será que Yashahime, Princesa Mei Yokai, é a continuação que Inuyasha precisava ou é só mais uma continuação genérica de um anime muito famoso? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a minha opinião sobre a primeira temporada de Yashahime, Princesa Mei Yokai. Yashahime, Princesa Mei Yokai é a continuação do grande anime Inuyasha, que fez muito sucesso, principalmente considerando a minha geração e eu acho que a que veio antes dela, porque era um anime que fazia muito sucesso porque ele passava no Cartoon, se eu não me engano, uma época ele até chegou a passar em alguma TV aberta, mas ele é um anime que fez muito sucesso, tanto o mangá quanto a animação, marcou uma geração e anos depois, agora em 2021, eles resolveram que seria interessante lançar uma continuação sobre ele. E seria esse Yashahime. E aí eu queria falar que o começo do anime, ele é muito promissor. Ele consegue perfeitamente no primeiro episódio estabelecer para o público antigo o que aconteceu com os personagens clássicos depois do final do Inuyasha. E ele também consegue dar um bom começo para o que a gente vai ver até agora. No segundo e no terceiro episódio, também são episódios muito bons e muito empolgantes, onde eles apresentam o que aconteceu com o mundo real, o que aconteceu com os yokais, o que são os yokais. E por que isso é tão importante? Porque é bem verdade, Inuyasha é um anime gigantesco em condição de episódios. Então, para quem já conhece a obra, não precisava saber das informações básicas sobre esse universo. Mas você tem que entender, obviamente, que esse anime não é feito especificamente para o público antigo. Ele é feito para o público novo. Então você precisa de uma forma normal, de uma forma que fique normal você apresentar todo o conceito, a magia, os yokais, as criaturas e a história daquele universo para um público novo, sem que para o público velho fique algo chato e enjoativo. E eu acho que nesses primeiros 3 episódios eles conseguem fazer muito bem isso, apresentando bem os personagens, apresentando bem os novos e os velhos personagens para quem não conhece, apresentando bem como funciona a mecânica daquele universo e contando um pouco da história de origem do personagem Inuyasha, que era bem importante aqui. Inuyasha, a Kikyo e a Agome. Era importante apresentar esses 3 personagens principais e os outros secundários, e eles fizeram muito bem isso. Outra coisa que eu gostei bastante desse começo desse anime, na verdade do anime como um todo, é do visual dos novos personagens. Eles poderiam ter feito visuais simplesmente genéricos, que relembrassem muitos personagens antigos, mas eles resolveram não fazer isso. Eles resolveram trazer uma estética diferente para alguns personagens. As filhas do Sesshomaru, por exemplo, tem um visual que são as protagonistas dessa história, junto com a filha do Inuyasha, são 2 personagens onde elas têm um visual bem diferente, mas não que relembre totalmente os personagens antigos. São visuais que fazem com que elas sejam marcantes por elas mesmas, e eu gostei muito disso, achei muito interessante, e eu também achei muito legal a dinâmica das 3 protagonistas. Eu acho que elas têm uma dinâmica muito interessante entre elas, e a diferença de cada uma faz com que isso seja mais interessante ainda. De novo, não caindo simplesmente em ser estereótipos dos personagens clássicos, trazendo coisas novas. Por exemplo, uma é mais brava, a outra é mais carinhosa e a outra ela investiga mais, ela é mais ousada. As 2 filhas, eu digo isso das filhas do Sesshomaru e a filha do Inuyasha, né? E aí você também consegue utilizar bem os filhos de outros personagens que aparecem ao longo do anime e que vão sendo bem utilizados. Eu acho que a ideia é bem interessante, a ideia de você tentar tirar os personagens principais da tela principal, né? Porque alguns deles, como por exemplo o Sesshomaru e o Inuyasha principalmente, eles terminam o anime de uma forma muito poderosa, como acontece em todo o anime, e é uma continuação, e é um problema de toda a continuação de anime. Quando você acaba o anime, os personagens estão muito fortes, eles estão no máximo do seu poder. Então quando você vai apresentar personagens novos, é muito importante que você tire os antigos, para eles não ficar, porque senão vai ficar uma coisa muito apelativa. Principalmente nesse caso, o Sesshomaru e o Inuyasha, eles têm tanta força neles, que se eles fizessem parte do anime, o anime não ia durar 5 minutos, eles iam resolver os problemas com certa facilidade. Então isso também foi interessante. E eu também queria elogiar a trilha sonora. Eles usaram muito da trilha sonora do anime clássico, que funciona perfeitamente bem, com uma mixagem um pouco de coisas novas. Algo que eu acho que é bom, funciona bem, combina bem com esse universo, a trilha sonora de Inuyasha é fantástica, e remixar ela com algumas coisas novas, pra mim também funciona muito bem. Mas aí entra o problema, porque
Essas são as poucas coisas boas que eu posso falar do anime. Depois disso, o anime ele cai muito de qualidade. E ele, em vez de se transformar numa boa continuação, como ele estava se apresentando a ser no começo, ele acaba virando uma continuação decepcionante. Começando pela animação. Eu acho que com o nome que o Inuyasha tem, com o dinheiro que eles investiram nesse anime, eles poderiam ter feito uma animação um pouco mais interessante. Tudo bem, não tem como você fazer a estética que tinha antigamente do Inuyasha. Isso não existe mais hoje em dia. E eu acho que tudo bem, tem que ser uma estética mais nova mesmo. Mas aí você consegue colocar coisas que o anime antigo não tinha condições de fazer. O dinamismo nas cenas de ação, o dinamismo na forma que se faz a animação. Em vários momentos, a ação desse anime não é super impactante. Eu não lembro de nenhuma cena de ação impactante. Tem uma cena que envolve o Sesshomaru lá pro final do anime, que eu só lembro porque tem o Sesshomaru no meio. De resto, são todas cenas genéricas e que não empolga de forma nenhuma. Além disso, a animação normal, ela também não é nada demais, ela não é detalhada. Tem momentos que eu não acho que ela é muito fluida na movimentação dos personagens. E de novo, alguém pode falar, mas o Inuyasha antigo também tinha isso em vários momentos. Mas o Inuyasha antigo usava uma animação diferente do que era hoje. Hoje é muito mais fácil você fazer essa movimentação fluida nas cenas de ação. E isso acabou pecando muito aqui. Outra coisa é que essas três personagens, elas são legais visualmente e eu gosto da diferença delas. Mas eu acho que elas não foram muito bem exploradas a ponto do público criar uma relação tão forte com elas de querer acompanhar totalmente a história. A história delas não é super empolgante como era do Inuyasha desde o começo. Desde o começo do Inuyasha já é a premissa delas muito boa. Aqui eu não senti isso. Então com isso, ao longo dos episódios, porque são 20 e poucos episódios, com isso, muitos episódios são só elas caçando yokais. As histórias dos yokais não são super interessantes e elas não são super cativantes a ponto de você querer ver todos os episódios dessas historinhas paralelas. Com isso, você não se importa tanto com os episódios e volta e meia essa série esse anime fica chato, enjoativo. Alguns episódios ficam sim um pouco arrastados pelas histórias desinteressantes, mas com os personagens que não atraem. Porque, de novo, Inuyasha também tinha essa característica de volta e meia eles irem caçar yokais genericamente. Mais da metade do anime é isso. Episódios paralelos, quase fillers, onde eles vão caçar a joia de quatro almas, né? E aí eles... quatro almas, se eu não me engano. E aí tem esses episódios genéricos, onde eles só vão caçar esses bichos genéricos. Mas os personagens de Inuyasha são tão bons que você acaba meio que gostando dos episódios. Aqui é mais repetição de algumas coisas, não é tão interessante. E com a animação não ajudando muito em ação, o anime acaba ficando chato em vários momentos. Inclusive, depois desses 4 primeiros episódios, demora muito pro anime voltar a pegar no ritmo. Até a metade, lá pro episódio 13, 14... tem muito episódio chato, arrastado, com histórias não tão interessantes. Depois o anime volta com um ritmo um pouco mais interessante, apresenta coisas melhores para a obra, mas também depois cai de ritmo mais uma vez, e só no final ele consegue ter um bom final de temporada. Mas de modo geral, esse é o problema. Um anime que tem muito potencial, e isso que me incomoda mais ainda. Porque esse universo já está apresentado. Ele já tem todos os elementos para ele fazer sucesso. Ele não precisa começar do zero, apresentar tudo de novo, em questão de construir algo novo. Já tem coisas que deram certo ali. Era só você conseguir, nessa primeira temporada, pegar essa coisa que deu certo e explorar aqui, que iria ser um anime pelo menos de bom a muito bom. E aqui não foi isso que aconteceu. Essa primeira temporada de Yashahime, Princesa Mei Yokai, ela falha muito em quase tudo isso. Ela consegue fazer com que a estética em alguns pontos seja interessante, o potencial, você vê que tem um potencial gigantesco ali, mas que parece que fica só no potencial. Tem momentos altos nesse anime e tem algum entretenimento que vai funcionar para algumas pessoas. Mas de modo geral, eu achei que eles poderiam ter explorado melhor várias coisas dessa obra e acabou me decepcionando bastante quando eu penso nessa primeira temporada. Concluindo, Yashahime, Princesa Mei Yokai é um anime com potencial gigantesco. Eu pretendo assistir a segunda temporada porque eu vejo que tem potencial para melhorar muito. Mas essa primeira temporada foi decepcionante. Foi decepcionante em revelações que eles fizeram, foi decepcionante em como eles desenvolveram esse universo, em como tem episódios chatos, em como eles não conseguiram fazer com que as protagonistas fossem super empolgantes e também em questão da animação. A animação poderia ter sido muito melhor. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Yashahime, Princesa Mei Yokai com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Yashahime, Princesa Mei Yokai? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.